Você entende o que eu estou pregando? Tem gente que te vê, meu irmão. E tem gente que te enxerga. E tem gente que vai estender a mão para você porque acredita em você. E Deus vai usar essas pessoas para levantar você. Você acha que você está largado, está esquecido, está abandonado, que esse buraco que você entrou é o fim. E Deus fala para mim, não é o fim não. Eu tenho meus bons samaritanos. Eu tenho pessoas que vão te abençoar. Me lembro de um chefe que eu tive na minha vida, e ele era muito, não sei como explicar, ele era doido, eu acho. Mas ele era matemático financeiro, né? Ele era formado em matemática financeira. E esse cara se converteu na sarjeta da rua, caído. Ele tinha perdido a riqueza, tinha perdido o trabalho, ele era um diretor de uma empresa e se envolveu com álcool, ficou alcoólatra e perdeu tudo. A família abandonou, de tão alcoólatra que ele estava. Ninguém mais acreditava nele. O patrão, que era amigo dele, mandou embora. Perdeu carro, perdeu casa, perdeu tudo. E quando ele chegou na sarjeta, ele contava essa história para mim e eu chorava. Na sarjeta, ele falou assim: Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai me tirar desse lugar. Pouco tempo depois, ele conheceu uma moça, que era cristã, que falou de Jesus para ele. Se apaixonou por ela, casaram. Ela cuidou dele, ele abandonou o vício. Deixou de ser alcoólatra. Foi recontratado na empresa onde eu conheci, no mesmo cargo que ele tinha antes. Porque Deus vê você. Porque Deus levanta os seus. Está chegando gente aí para te abençoar. Está chegando gente para cuidar de você. Está chegando gente para ver você. Teve muita gente que já passou de largo. Muita gente que não te respeita, que não te considera, ou que nem acredita em você. Mas Deus vai levantar gente que acredita em você. E vai colocar essas pessoas para fazer conexões, para trazer salvação, transformação, mudança, cura, bênçãos de Deus. E eu creio muito no que eu estou dizendo. Deus está trazendo pessoas para sarar você. Você precisa ser sarado e Deus vai sarar você. Tem momentos que a gente não acredita nisso. Tem momentos que a gente acha que a gente não vai ter ninguém. Mas Deus levanta pessoas para te ensinar, para te sarar, para te incentivar. Você crê nisso? Agora, o que é interessante nesse texto é que quando o perito ouviu essa história, eu me imagino, na minha forma de entender, né, a cabeça desse perito da lei e da tradição religiosa, ele deve ter ficado muito frustrado. Porque um samaritano bom não existia na mente dele. Samaritano, para eles, eram todas pessoas ruins. Era como se você dissesse assim: olha, tem bandido bom. Dá para entender? Não tem. Ele não conseguia entender. Isso era uma coisa de uma tradição cultural, familiar e também religiosa, que vinha há milhares e milhares de anos sendo construída naquela sociedade. Por quê? Porque a história não começa aqui. Quando Jesus fala dos samaritanos, Jesus está voltando a história lá para o tempo de Salomão. Olha que incrível. Ele está falando, olha, Salomão tinha um filho chamado Roboão, para quem não conhece a história. Roboão herdou o reino de Salomão, se tornou o rei no lugar do seu pai. E quando ele foi perguntar conselhos, ele perguntou, o que nós vamos fazer? Como nós vamos governar? Os anciões do seu pai, conselheiros, disseram, abaixa os impostos, diminui aí um pouco a carga, que o povo está cansado. Ao invés de Roboão ouvir os seus conselheiros do seu pai, ele foi ouvir os seus amigos. E os seus amigos falaram, não, aumenta o imposto, põe carga aí, põe peso em todo mundo e que eles têm que entender que você é o rei. E o jovem Roboão ouviu os jovens e não os seus anciãos. E aí o que aconteceu? O reino se dividiu. A carga foi tão pesada que o povo não aguentou. 10 tribos se uniram com Jeroboão e começaram ali o povo de Samaria. E aí o outro lado estava lá o reino, que era o reino de Judá, e que estava aí vivendo embaixo da suposta palavra de Deus. Os samaritanos começaram a se envolver com religiões, se misturaram, fizeram secretismo religioso, começaram a buscar outros deuses e começaram a ser inimigos de Israel. Inimigos, do lado, eram parentes, eram tribos irmãs, mas agora são inimigos. E isso foi durando anos e anos e anos e anos, e passando por essa luta, por essas batalhas, essas dificuldades. Tudo isso acontecendo, exílio, eles voltam, o povo não é considerado. E agora Jesus está olhando para o perito da lei está dizendo assim, não, esses samaritanos são bons.
Você já imaginou que crise? Que confusão? A ira. Eu imagino que esse espírito está dizendo assim, isso é uma heresia o que você está falando. Como que existe um sacerdote que passa de largo e um samaritano que para socorrer? Mas aqui que está uma lição importante para nós. Que eu queria dizer isso para você de uma forma muito clara e poderosa hoje. Deus nunca disse que ia abençoar você através das pessoas que você gosta.